O título da mensagem dessa manhã chama Curas e Milagres nos Últimos Dias, tá? Qual é a visão nossa, né, baseada na Bíblia, no Espírito de Profecia, de tudo isso que a gente anda vendo aí? Essas curas, esses profetas aí fazendo milagres, né? Isso aí causa muita confusão, que muitos ficam em dúvida se aquilo ali é de Deus, se não é, né? Então nós precisamos ter uma posição clara a respeito disso daí, né? 1 Pedro diz o seguinte, 1 Pedro 5, verso 8. Lê para nós, Carlos. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em redor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Isso, 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios e vigilantes, porque nos últimos dias haveria muitos enganos, né? Enganos satânicos mesmo. E aqui no Espírito de Profecia diz que isso aqui foi dado uma visão, tá? A respeito dessas curas e milagres nos últimos dias. Ellen White diz o seguinte: acho-me instruído a dizer que no futuro será necessária grande vigilância, tá? Importa que não haja nenhuma ignorância espiritual entre o povo de Deus. Nós não podemos ser ignorantes a esse respeito. Nós temos que ter uma posição clara, ou é da parte de Deus ou é da parte do diabo. Não existe, né, terceiro meio aí. Espíritos maus acham-se ativamente empenhados em buscar o controle, em buscar controlar a mente dos seres humanos, tá? Homens estão se atando em molhos, prontos a serem consumidos no fogo dos últimos dias. E os que rejeitam a Cristo e a sua justiça, foi o que nós falamos hoje na escola sabatina, aceitarão o engano que está inundando o mundo. Os cristãos devem ser sóbrios e vigilantes, tá? E homens sob a influência de espíritos maus operarão o quê? Milagres, tá? Diz o Espírito de Profecia. Paulo, Oi? então é certo que certas igrejas proíbem ouvir rádio, ver televisão, ver certas coisas? Se é certo? Em parte é. Só que é o seguinte, como diz aí, ser sóbrios e vigilantes. Mas a gente não pode ser sóbrio se tiver em mente alguma coisa da televisão. Então, não, eu penso assim, por exemplo, eu vejo aquelas curas e milagres de televisão, eu não acredito totalmente. Eu não acredito, isso aí já é uma coisa que não me influencia. Mas tem pessoas que Tá? não são tão esclarecidas. Exato, aí sim, mas nós vamos chegar lá. Aqui, ó, um alerta para os adventistas, tá? A respeito do que você está Que falando. assistir novela. Do que você está falando, a respeito de assistir esses programas de cura, etc e tal, ó. Não precisamos ser enganados, diz o testemunho. Cenas assombrosas, como as quais Satanás estará intimamente ligados, terão lugar em breve, tá? A palavra de Deus declara que Satanás operará milagres, fará com que as pessoas fiquem o quê? Doentes. E depois Removerá delas seu poder satânico. será considerado então? Curadas. E agora, o que vai acontecer com os adventistas? Essas obras de cura aparente levarão os adventistas do sétimo dia à prova. Prova, tá? Porque os adventistas que não são firmados na verdade, eles vão cair, certo? Eles vão cair, por quê? Eles não vão compreender que é Satanás que coloca a doença na pessoa e depois ele tira, certo? E eles vão ficar confundidos quanto a isso, certo? Ficarão confundidos, e isso levarão eles à prova, porque eles vão ficar tão confundidos que vão achar que é Deus que está fazendo lá. Você entendeu? E já está acontecendo, viu? Já está acontecendo, porque eu sei de adventistas que vão na igreja mundial, vão procurar cura nessas igrejas aí, tá? Já estão levando a prova, certo? Agora, qual é a norma? Pensa bem, se aqueles por quem são realizadas essas curas acham-se dispostos por causa dessas manifestações a desculpar sua negligência da lei de Deus e continuam em desobediência,
embora tenha à disposição um poder ilimitado, não se segue que possui o grande poder de Deus. Ao contrário, é o poder do grande enganador, Ellen White diz. Mas aí eu Se eles não obedecem à lei de Deus, qual é o poder que opera neles? O poder de Satanás, é muito claro. Tá, mas O os, testemunho diz. mas Tá? Paulo, os adventistas dizem que estão seguindo os 10 mandamentos. Eles estão se enganando dobrado. Também. Tá? Também. Vamos lá. Os enganos de Satanás estão se multiplicando. E agora aquelas pessoas que se apartam da verdade perderão o quê? O seu apoio. Tá? Não tendo em que ancorar, essas pessoas flutuarão de um lado para o outro. E muitos serão enganados por esses milagres que Satanás está fazendo hoje aí. Certo? Enfermos serão curados à nossa vista. Essa visão foi dada há quantos? Há 200 anos atrás praticamente. Né? Há 160 anos atrás. Ellen White viu isso aí que ia acontecer. Está acontecendo? Bastante. Aí não. Enfermos serão curados à nossa vista. Milagre se efetuarão aos nossos olhos. Estamos nós apercebidos para a prova que nos aguarda, quando as mentirosas maravilhas de Satanás foram maravilhosamente exibidas? Certo? Né? Já está acontecendo. Né? Isso aí não está só quando a gente escuta pelo rádio, né? Outro dia ainda falaram que aquela igreja do Deus é Amor, que eu não me lembro ao certo agora, que ia curar uma pessoa, que ia ressuscitar uma pessoa. Eles iam ressuscitar, que o líder deles lá ia fazer uma oração por telefone ou pelo rádio lá, e a pessoa ia ser ressuscitada não sei aonde. Certo? Então, os enganos. Não foi, né, Paulo? Você teve uma igreja aí, morreu uma pessoa importante lá, e o cara falou assim: ela vai isso pra ela. Certo. Você não deixar nem comprar o caixão, nada. É. Aí disse que eles foram lá e oraram e vai. Sim. E vai, ficou até quase nada. O fanatismo é muito, né, irmão? Diz que dá muito jeito, o médico foi muito terreno, né? Claro. Os irmãos estão chegando agora, nós estamos falando a respeito de curas e milagres nos últimos dias. Tá? O que a Bíblia e o Espírito de Profecia nos advertem a respeito dessas manifestações? Tá? Então já foi falado aqui que as curas e os milagres nos últimos dias levarão os adventistas à prova. Tá? Porque aqueles adventistas que não estiverem ancorados na verdade, eles sucumbirão. Tá? Os adventistas do sétimo dia. Vou até ler o texto novamente, certo? Eu vou até ler o importante. Então foi dado em visão para Ellen White que nos últimos dias haveriam muitos milagres, e esses milagres serão realizados por Satanás. Tá? Então, a mensageira do Senhor diz o seguinte: a palavra de Deus, né, não precisamos ser enganados. Cenas assombrosas com as quais Satanás estará intimamente ligado terão lugar em breve. A palavra de Deus declara que Satanás operará milagres, fará com que as pessoas fiquem doentes, e depois fará o que, irmão Deusnete? A cura precisa ser curada. Exatamente, Satanás fará com que a pessoa fique doente, e depois ele removerá da pessoa a doença. E fará com que e vai demonstrar, né? E essas pessoas serão consideradas então como curadas. E essas obras de cura aparente levarão os adventistas do sétimo dia à prova. Porque aqueles adventistas que não estiverem curados na verdade, eles vão ficar confusos. Porque aparentemente curou a pessoa. Está lá o exame, a pessoa mostra. Certo? Então ficaram confusos se é da parte de Deus ou se é da parte do diabo. Né? Então nós precisamos estar ancorados na verdade, realmente saber qual é a origem disso daí. Agora, continuando o testemunho aqui, no reavivamento, seus resultados na página 48 e 49. Se esses ministros
Se esses pastores das igrejas que realizam as curas, qual é a norma? Se aqueles por quem são realizadas essas curas, se eles se acham, por causa dessas manifestações que eles fazem, desculpar e negligenciar a lei de Deus e continuar em desobediência, certo? Então, qual é o poder que opera neles? É o poder de quem? Do grande enganador. É o poder de Satanás, tá? Então essa é a norma. Então vamos avançar aqui. Continuando aqui onde nós paramos, que o testemunho diz que enfermos serão curados à nossa vista. Está acontecendo isso, irmãos? Está acontecendo isso? Isso aqui foi dado uma visão há 160 anos, por exemplo. Está acontecendo isso? Enfermos serão curados à nossa vista. Não está. É só ligar a televisão que você vê isso a toda hora. Certo? Você viu aquele e-mail que eu te mandei? Eu gosto de assistir Vi. Daquele pastor que falou que ele É da Igreja Universal, ele né? era da Igreja Universal e que ele nunca pagou pra. Ele nunca pagou, mas que, quer dizer, acontecia, né? Acontecia. Pagar para as pessoas, fazer de conta que estava doente, depois demonstrar que Nós estava vamos curado. chegar lá. Nós vamos chegar lá. Depois eu quero passar um vídeo para vocês. Tá? Irmãos, me fala uma coisa. Eu pus aqui, ó, os principais da televisão, tá? R.R. Soares, Valdomiro Santiago, Igreja Mundial, Universal, são os mais comuns, tá? Só mais uma ilustração, tá? R.R. Soares, nós vamos orar agora e Deus vai curar. Nós vamos orar e Deus vai curar. Primeiramente, presunção da parte deles. O que fala a Bíblia? Quem pode ler o verso? O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. E aí? Repete. E aí? Como é que é? Eles vão orar e Deus vai curar? Sendo que a oração deles é abominável? Deu para entender como que é? Né? Se eles transgridem a lei de Deus, a Bíblia diz que até a sua oração é abominável. Como que eles têm poder para curar alguém? Tá? Então vocês percebem a incoerência, né? A contrafação. Satanás não tem poder para criar e para fazer nada, certo? Para criar e restaurar nada, certo? Mas ele tem o poder para quê? Ele tem o poder de engano, ele tem o poder da mentira, ele tem o poder da contrafação. Os irmãos sabem o que é contrafação? Ou não? Se Deus faz uma coisa, Satanás faz o quê? A contrafação. Contrafazer. Se Deus faz, Satanás contrafaz. Então vem da palavra, contrafação. Tá? O que aconteceu lá no Egito? O faraó disse o que para Moisés? Quando o faraó vos falar dizendo, fazei vós milagres, Satanás falou, faz um milagre então, que eu quero ver se vocês é da parte de Deus. Dirás a Arão, toma a tua vara e lança diante de faraó, e se tornará o quê? Em serpente. Tá? Deus falou para Moisés. Então Moisés e Arão foram a faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão a sua vara diante de faraó, e diante dos seus servos tornou-se em serpente. Jogou a vara, se tornou em serpente. Agora vem a contrafação. E faraó também chamou quem? Os sábios e encantadores. E os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpente. Deus faz o milagre? Satanás também faz. Deus cura? Satanás também cura. Aparente, né? A contrafação. Mas o que aconteceu? Mas a vara de Arão tragou a vara deles, né? Até ali na ilustração ali, ó. Entendeu? Então Satanás trabalha na contrafação.
Aqui no Testemunho Seleto, volume 3, página 284, né? O povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres, pois Satanás imitará os milagres que forem operados. Tá? Aí a pessoa fala, mas é por isso que a igreja adventista hoje não opera esse tipo de situação. Tá? Isso aí, então, foi dado. Depois eu vou ler o testemunho que Ellen White diz que não é a maneira dos adventistas trabalhar dessa forma. Não era a maneira, porque sabia que Satanás ia fazer a contrafação e aí que ia virar bagunça mesmo. Então, quer dizer, deixa eles fazendo lá. Deixa eles fazendo, porque no momento certo, né, o remanescente fará também isso daí. E vocês vão ver qual é o momento que isso vai se dar. Então, Satanás imita os milagres, assim como foi lá no Egito, né? Então, nós precisamos saber distinguir o que é o verdadeiro do que é o falso, né? Ok. Aqui tem um testemunho, né, que fala que a maneira por que Cristo trabalhava era pregar a palavra, aliviar sofrimento por todas as miraculosas obras de cura. Agora, a advertência: estou, porém, instruída por Deus, tá? De que não podemos agora trabalhar dessa maneira, pois Satanás exercerá o seu poder pela operação de milagres. Os servos de Deus hoje não poderiam trabalhar mediante milagres, porque as pessoas iriam ficar confusas e não iriam saber qual que era da parte de Deus ou não. Tá? E os irmãos vão entender que na chuva seródia nós vamos operar os milagres realmente. Tá? Não hoje, mais à frente. Tá? Qual é a norma para distinguir um milagre ou uma cura verdadeira da falsa? Qual é a norma? Qual que é a norma? Ver se eles estão na fé de Cristo e obedecendo à lei de Deus. Ok. Mateus 7,21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Tá? Aí ele diz: afasta. Fizeram maravilhas, fizeram milagres, expulsou, curou, mas isso não significa nada. De nada valeu isso daí. Tá? Aqui fala assim que 1 João 10,5, quando Jesus falou lá que as ovelhas ouvem a voz dele, né, e não a voz de estranhos, esses estranhos que Jesus falou lá em João 10, é a voz de alguém que nem respeita e nem obedece à santa, justa e boa lei de Deus. Tá? Então muitos aí fora estão ouvindo não a voz de Jesus, mas a voz de estranhos. Tá? Muitos têm grandes pretensões à santidade e gabam-se das maravilhas que operam curando os doentes, quando não consideram essa grande norma de justiça. Opera milagre, mas não tem consideração pela lei de Deus. Mas pelo poder de quem são essas curas efetuadas? Questiona aqui a mensageira, né? Acham-se os olhos de ambas as partes abertos às suas transgressões da lei? Que tanto os pastores que fazem as curas, quanto as pessoas que são curadas, ambos transgridem a lei de Deus. E ele vai dizer: será que os olhos dessas pessoas estão fechados para isso? Né? E tomam eles sua posição como filhos humildes, obedientes, prontos a obedecer todas as reivindicações de Deus. E João testifica dos profetas filhos de Deus: aquele que diz que eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é o que? Mentiroso, e nele não está na verdade. Então é muito simples distinguir uma cura da verdadeira e da falsa. Se não obedece à lei de Deus, é falsa, é espúria, né? Muito simples, né? Então ninguém precisa ser enganado. A lei de Deus é tão sagrada como o seu trono, e por ela será julgado todo homem que vem ao mundo.
E não há outra norma para qual provar o caráter de uma pessoa. Se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alma. Tá? Muito, muito simples. E pelos seus frutos os conhecereis. Tá? Porque quais são as condições para receber a bênção de Deus? Ou será que é como eles pregam aí? Né? Deus vai operar, você vai receber a bênção aí e tal. Não é bem assim não, certo? A bênção, ela é o quê? Condicional. Tem uma condição para receber a bênção. Ninguém vai recebendo assim, barato. Não existe essa bênção barata que eles pregam aí. Existe uma condição para receber a bênção. E a bênção da saúde também. Não é diferente. Tá? O que diz lá em Êxodo 15, 26? E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos a quê? Aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, o que vai acontecer? Nenhuma enfermidade porém sobre ti. Agora, para nenhuma enfermidade vir sobre mim, o que eu devo fazer? Transgredir. Não transgredir. Para uma enfermidade vir? Para nenhuma enfermidade vir sobre mim. Tem que ter a lei nos estatutos. E a lei de saúde também. Ó, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus e guardar os seus mandamentos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Ouvires os mandamentos do que? A respeito da reforma de saúde. Tá? Se a pessoa não obedece à reforma de saúde, a enfermidade virá. E o pior é o que vem depois, que nós nem poderemos orar por essas pessoas. Tá? Kelly White que diz que a oração é incoerente, que nós não devemos apresentar essas pessoas diante de Deus, que é chamada oração de tolo. Entendeu? Se a pessoa transgride, você vai lá e vai orar por ela. Ellen White diz que nós não devemos orar, certo? Por essas pessoas. A menos que elas façam uma reforma de vida, façam um voto com Deus, que a partir dali vão fazer uma reforma. Aí sim nós vamos orar. Senão nós não devemos nem orar. É muito claro o testemunho, tá? Muito claro. Não devemos nem orar por quem transgride as leis de saúde. Outro texto aqui de Deuteronômio 7, verso 15. E o Senhor de ti desviará toda enfermidade, uma vez que guardar os mandamentos e obedecer às leis de saúde. O Senhor de ti desviará toda enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes a porá sobre todos os que te odeiam. Tá? Isso aqui é uma lepra. Para quem não conhece lepra, né, como fala no Velho Testamento, a pessoa com lepra era isso daí, ó. Tá? Praticamente é o chamado fogo selvagem hoje? Não, o fogo selvagem é. Olha. É a hanseníase. É a hanseníase? É. Mas não é uma doença que pega nos outros. Lógico que pega. Pega sim. Mas eu conheço um homem que é hanseníase, é casado, tem filho. Mas ele deve estar em tratamento. Mas hoje deve ter tratamento, né? Com certeza. Então ela está bloqueada. Se ele parar de fazer tratamento, ele transmite. Mas pega sim. É a sarna. Pega sim, porque na Bíblia falava para queimar todas as vestes, queimava todos os utensílios da pessoa. Ele já me contou que lá em Bauru tem a cidade dos que eram leprosos. Existe, eu já vi na revista dele. Sim. Bom, vamos lá. Mais uma promessa e uma condição, tá? Para que a pessoa tenha saúde e para que Deus restaure a saúde dela. Êxodo 23, verso 25. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele vos abençoará o quê? Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de vós o quê? Uma vez que você tem uma alimentação segundo a vontade de Deus, porque o pão e a água é alimentação. Se você tem uma alimentação correta,
Ele tirará do meio de vós as enfermidades. É muito claro isso aqui na Bíblia. Tá? O antibiótico espiritual, né? O amor também, para curar as enfermidades. Tá? O poder do amor possui força maravilhosa, porquanto é divino. A resposta branda desvia o furor. O amor é sofredor, é benigno, o amor cobre uma multidão de pecados. Sim, se aprendêssemos essas lições, quão grande seria o poder para curar de que seríamos dotados. Ellen White diz que o amor cura muitas enfermidades também. Tá? E nós vamos ver mais para frente sobre falta de perdão, né? Que muitas doenças vêm em decorrência à falta de perdão também, e outras esferas, né? Agora nós vimos que a cura é condicional. Uma vez que você obedece o que Deus quer, a bênção vem, né? E Deuteronômio diz que a bênção correrá atrás de ti. Não é você que vai correr atrás da bênção, né? E a Bíblia diz também que a maldição correrá atrás de ti. Pode ler lá em Deuteronômio. Que tanto a bênção quanto a maldição corre atrás da pessoa. E os evangélicos aí falam, vamos lá, vamos atrás da bênção. Ninguém precisa ir atrás da bênção. Se você obedece à vontade de Deus, a bênção correrá atrás de ti. E uma vez que você transgride, a maldição correrá atrás de ti também. Você nem precisa fazer nada. Ela vai vir. Né? Quais são as causas das doenças? Eclesiastes 5,13. Uma das causas de enfermidades, que segundo a Bíblia, né, há um grave mal que vive debaixo do sol. Olha o que o sábio Salomão disse, hein? Há um grave mal que vive debaixo do sol e atrai enfermidades. Atrai enfermidades, Salomão disse. O que? As riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Tá? E eu fui pesquisar a respeito disso daí e descobri que egoísmo e avareza geram doenças. Olha que coisa curiosa, né? Até eu vi uma pesquisa que a avareza está ligada ao mal de Alzheimer. Que os cientistas fizeram, eu coloquei aqui porque era muito extenso, mas depois eu posso até passar para vocês. Que os cientistas fizeram uma pesquisa de comportamento de pessoas e descobriram que aquelas pessoas que sofriam de mal de Alzheimer, elas tinham sido avarentas durante toda a vida e egoístas, né? Estava ligado mal de Alzheimer com avareza, tá? E é o que Salomão fala na Bíblia, né? O acumular o dinheiro, o amor excesso que as pessoas têm ao dinheiro, como naquela parábola que Jesus contou que encheu o celeiro e depois falou, não, vamos fazer outro celeiro que eu vou encher o outro. Entendeu? O amor ao dinheiro, vamos acumular, vamos. Jesus disse, nessa noite, né, pedirei a tua alma. Tá? Então, isso aqui traz doença. Certo? Para quem tem muito, certo? Gera depressão por saber que para manter tudo aquilo. E também o pobre que tem pouco. Pode ser o rico avarento, pode ser o pobre avarento. Isso aqui não tem. Certo? Sim, né? Mas Salomão diz que atrai enfermidades, né? Essa acumular riquezas. Uma outra causa de doença, tá? Falta de perdão. É uma coisa que traz muitas doenças para as pessoas, tá? Inclusive, os irmãos percebem nos evangelhos que Jesus, muitos dos casos, queria curar. Ele dizia assim, os teus pecados estão perdoados. Não tem muitos dessas passagens na Bíblia? E os testemunhos comentam a respeito disso, que as pessoas estavam enfermas por falta de perdão. Elas precisavam ouvir de Jesus aquilo lá, para que elas se restaurassem, ficassem felizes. E hoje a ciência diz a mesma coisa, que pessoas que não perdoam, certo? Pessoas que têm dificuldade de perdoar. E a pessoa tem a necessidade de receber o perdão do outro também.
ela tem a necessidade de sentir que a outra pessoa perdoou ela também. Tá? Jesus disse assim, aqueles que se retiverem dos seus pecados, Deus também vai reter o perdão também, né? Uma coisa leva a outra. Se você não perdoar, Deus não te perdoa também. Jesus deixou bem claro, né? E ela vai te comentando isso daqui, no Desejado de Todas as Nações. Ela diz o seguinte, a respeito daquele paralítico que ficava na beira do tanque. Os irmãos sabem a história, né? Olha o que Ellen White diz, que há muitos dos aflitos que foram curados, disse Cristo, não pequeis mais para que não te suceda coisa pior. Jesus falou. Assim ensinou que a doença é resultado do quê? É das violações da lei de Deus, tanto naturais quanto espirituais. Os dois, tá? Cristo fora o guia e mestre do antigo Israel e ensinara que a saúde é o prêmio pelo quê? Pela obediência a leis divinas, tá? O grande médico que curava os doentes da Palestina falara a seu povo da colina da nuvem, dizendo que o que devia fazer e o que o Deus faria por eles. Aí está lá o texto que eu li para vocês, Êxodo 15, verso 23, que fala que eu sou o Senhor que te cura. E Cristo deu a Israel definidas instruções acerca de seus atos de vidas e assegurou-lhe que o Senhor desviará de ti toda enfermidade. E quando eles cumpriam essas condições, eles verificavam o que entre eles? Salmo 105, 37. E entre as suas tribos não houve um só enfermo. Olha que maravilha, hein? Que quando eles resolviam obedecer à lei de Deus, não havia pessoas enfermas entre eles. Tá? Os irmãos veem que a doença é uma violação da lei de Deus. Tá? E essas lições são para nós hoje. Há condições que devem ser observadas por todos quantos querem conservar-se saúde. E Deus não se agrada da ignorância com respeito às suas leis, sejam naturais, sejam espirituais também. Tá? Opa, eu acho que eu passei alguma coisa aqui. Eu tirei daqui. Acho que foi excluído. Eu tinha colocado um slide aqui de uma psicóloga muito interessante. Até tinha colocado aí. Ela fala o seguinte, que a falta de perdão pode causar várias doenças, como pressão alta, câncer. Ela dá uma série de doenças que são causadas pela falta de perdão. Depressão. Muitas causas de depressão, irmãos, são pessoas que não perdoam as pessoas. É porque a pessoa ela fica se envenenando, né? Fala Ela isso. fica remoendo aquele ódio, aquele Isso. rancor, aquela mágoa Exatamente. e vai liberando toxinas no Exato. próprio organismo. Fala isso mesmo. Esse artigo aí fala que aquele processo mental dela solta substâncias no organismo que começa o organismo entra em colapso, assim, né? A pressão começa a pessoa se altera e começa uma disfunção, né? E aí fala também nesse artigo que foi constatado que depois que as pessoas faziam psicoterapia, que elas entendiam que deveriam perdoar aquela pessoa, diz que muitos se restauraram do tumor que eles tinham. Então pode ver que aquela doença vinha por não perdoar, né? Até tem uma frase do Augusto Cury muito interessante, que ele diz o seguinte, que quando a gente não perdoa a pessoa, a gente dorme com ela todos os dias. Que aquilo não sai da sua mente. Enquanto você não perdoar, ela vai ficar na sua mente direto. Tá? Ele teve segunda-feira fazendo uma palestra aqui no Bedouro e eu perdi. É muito Acabei boa. esquecendo As que tinha palestras palestra dele. Muito boa. Que é